Saudações a todos. Eu apresento a vocês a unidade básica do curso de Teologia da Libertação, sob minha coordenação, e do professor Dr. Egberto Pereira dos Reis, da Unifeg, que também é formado em Teologia, com doutorado em Educação. O primeiro tema do curso de Teologia da Libertação é a primeira experiência concreta de Teologia da Libertação, tratando de Frei Bartolomeu de Las Casas, que é considerado o defensor perpétuo dos indígenas na América, diante do genocídio praticado pelo colonizador europeu. Numa galeria no Museu de Belas Artes de Havana, capital de Cuba, eu me deparei, certa vez, com um quadro que me chamou muita atenção. Um indígena, prestes a ser executado numa fogueira, rodeado de padres e soldados espanhóis, com esta legenda no pé do quadro: "No quero ir al cielo", não quero ir para o céu. Aquilo me intrigou muito. Aí eu perguntei o significado daquele quadro para uma guia que estava ali na sala. E ela me disse: é um quadro de um artista cubano, Augusto Garcia Menocal, pintado por volta de 1930, e que representa a execução de um rebelde indígena, Hatuey, chamado Hatuey, em 1512, logo no início da invasão espanhola na América. Essa execução se deu na província de Grama, em Cuba. Hatuey veio das atuais ilhas de Santo Domingo e Haiti para ajudar seus irmãos indígenas contra a invasão espanhola. Tendo lutado bravamente, mas derrotado, pois os espanhóis tinham armas de fogo, ele foi condenado à morte na fogueira. E minutos antes da execução, os missionários franciscanos e dominicanos lhe perguntaram: "Você quer ser batizado?" E Hatuey perguntou: "Batizado para quê?" Os missionários responderam: "Para você poder ir para o céu quando morrer." E Hatuey lhes perguntou: "Esses espanhóis soldados vão para o céu?" Os missionários disseram: "Sim, os bons vão para o céu." E Hatuey, o indígena condenado à morte, disse: "Então eu não quero ir para o céu dos espanhóis, pois eles só nos trouxeram morte, atrocidades, dor e destruição." Mais tarde, Frei Bartolomeu de Las Casas, no livro Brevíssima Relação da Destruição das Índias, atribuiu a Hatuey essas palavras: "Este é o Deus que os espanhóis adoram", teria dito o indígena. "Por estes deuses eles lutam e matam. Por estes deuses é que eles nos perseguem e é por isso que temos que jogá-los no mar. Esses tiranos dizem que adoram um Deus de paz e igualdade, mas roubam nossas terras e nos tornam escravos. Eles nos falam sobre uma alma imortal e suas eternas recompensas e punições, mas roubam o que sempre foi nosso, seduzem nossas mulheres, estupram nossas filhas. Incapazes de se igualar em valor, esses covardes se cobrem de armas de fogo que nossas armas não podem vencer." Aqueles religiosos espanhóis, muitos de boa vontade, de boa fé, tinham a sua teologia, construída durante 1500 anos na Europa. Essa teologia, feita por papas, concílios, bispos, padres e teólogos, dizia que a igreja era o único caminho para o céu e que fora da igreja não havia salvação. Por isso, alguns escritores cristãos chegaram a dizer que a escravidão dos indígenas e dos africanos seria uma bênção para eles, pois seria a única chance de alcançarem o céu. Aqui eu faço um parênteses para lembrar um trecho de uma fala do Papa Francisco, que nós vamos tratar na 8ª unidade desse curso. O Papa Francisco diz assim:
A igreja deve ser caminho, mas ela se transformou em pedágio, impedindo que muita gente passasse para o reino de Deus. Uma acusação muito forte feita pelo próprio Papa. Eu citei o Frei Bartolomeu de Las Casas. Agora é hora, portanto, de saber quem foi esse Frei Bartolomeu de Las Casas. Ele foi um espanhol que viveu parte da sua vida na América nos primeiros anos da invasão espanhola. No início, ele era um colonizador também, que tinha recebido terras com direito de escravizar os indígenas que ali viviam. Mas, diante das atrocidades, e ao ouvir as pregações de um santo frei dominicano, Bartolomeu se converte, torna-se frei dominicano também, padre, depois bispo, e passa a ser o protetor universal de todos os índios da América. Frei Bartolomeu escreve inúmeras cartas aos bons cristãos da Europa, manda mensagem para as cortes, para os reis, denunciando as atrocidades praticadas contra os indígenas em nome da fé cristã. O mais importante dos escritos de Frei Bartolomeu é a brevíssima relação da destruição das Índias. Aqui vocês têm a capa da primeira edição desse livro, publicado em 1552, cujas imagens são terríveis, imagens feitas numa edição posterior por um artista espanhol. É possível ler o texto original e ver suas imagens nos links que nós colocamos no texto que acompanha esse vídeo. O Frei Bartolomeu dedicou essa obra ao príncipe Filipe, que depois se tornou o rei Filipe II da Espanha, com a seguinte denúncia: da mesma forma que os espanhóis na América dizem servir ao rei, eles desonram a Deus, roubam e destroem o reino. Ele mostra ao rei e aos europeus que financiavam as expedições à América uma relação de todos os povos que já viviam em todo o território da colonização espanhola, da América Central, atual México, até a Bacia do Prata, atual Argentina. Mostrava sua organização, sua cultura, e de como os invasores os destruíam impiedosamente em busca de ouro e prata. Que lições tiramos dessas histórias? É importante conhecer a história para não falar bobagem, para não repetir os seus erros. Os brasileiros têm ouvido com frequência apelos em nome de Deus. Fala-se em Deus acima de tudo. Deus está no comando. Elogiam os homens de bem. Acho que só pelo que dissemos acima, já dá para levantar algumas perguntas. Qual Deus? Deus de quem? A quem servem esses deuses ou esse Deus? Que homens são homens de bem? Bem para quem? A Hathaway não queria esse Deus. Bartolomeu de Las Casas mostrou as atrocidades que se praticavam em nome de Deus. E aqui, nesses quadros, nós podemos ver alguns desses desenhos que fazem parte da edição do livro Brevíssima Relação da Destruição das Índias. Pode-se ver neste quadro, por exemplo, como os chamados gentios ou pagãos, ou seja, aqueles que não eram cristãos, como eles eram submetidos à fé cristã e ao batismo. Em geral, se procurava converter, por bem ou à força, os seus líderes, os seus caciques, e a partir daí converter todo o povo, toda a aldeia, toda aquela etnia. Nós temos nesta imagem um batismo de um desses chefes dos pagãos. Esta outra imagem, muito atroz, mostra como os espanhóis executavam os indígenas, principalmente os seus líderes, para poder escravizar os outros. Aqui um indígena está amarrado a um tronco e é queimado vivo, ao mesmo tempo em que um missionário insiste para que ele se converta à fé cristã.
E é interessante que, se pensarmos a partir de hoje, pela teologia da libertação, esse missionário está com a cruz de Cristo, que morreu, né, num sofrimento, num suplício, foi torturado também, morreu na cruz. Este indígena também está sendo torturado, está morrendo, queimado vivo, abraçado, amarrado à sua cruz, ao seu lenho de sofrimento e dor. Pela teologia da libertação, sabemos que este sofrimento, esta morte, o torna mais cristão que muitíssimos dos cristãos hipócritas que se proclamam em nome de um Deus que oprime a todos. Essa outra imagem também, que ilustra o livro de Bartolomeu de Las Casas, é terrível. Os espanhóis costumavam pendurar numa trave 13 indígenas, homens ou mulheres, para homenagear Nosso Senhor Jesus Cristo e os 12 apóstolos. Os penduravam na trave e eles eram queimados vivos em homenagem aos cristãos. Que maneira de homenagear! Esta outra imagem também muito cruel mostra uma indígena querendo salvar seu pequeno filho, mas ela não tem tempo. Os espanhóis impiedosos entregam seu filho aos cães que o destroçam rapidamente. Um dirigente de país latino-americano, cujo nome me recuso a pronunciar, disse há pouco tempo que o exército americano, Estados Unidos, ele sim fez um trabalho completo, e não o que aconteceu no Brasil. O que fez o exército americano? Limpou completamente o território de todos os indígenas. Foram todos mortos num genocídio cruel. E isso é apresentado por esse dirigente como uma virtude. Como se sentem nossos irmãos indígenas, primeiros habitantes desta terra, diante de uma afirmação dessas? E muitas dessas coisas são ditas em nome de Deus, da religião, em defesa da família, dos bons costumes e dos homens de bem. O que você pensa disso? Eu estava fazendo um estágio de pós-doutorado em Recife e eu li na biblioteca da Faculdade de Direito de Recife, que tem obras antigas, obras raras, eu li um trecho assim: esta terra estava infestada de indígenas, de caetés, e nós limpamos a área. Limpar a área significa que eles exterminaram, mataram todos. Hoje não há mais caetés. E agora, por fim, nós podemos perguntar: qual teologia venceu? O que você acha? Foi a teologia dos colonizadores portugueses e espanhóis que escravizavam indígenas e negros em busca de ouro e prata, em nome da ganância? Foi a teologia dos colonizadores que venceu, ou foi a teologia de Bartolomeu de Las Casas? Foi a teologia escrita e interpretada nos salões da Casa Grande, da janela da Casa Grande, ou lida e interpretada nos porões das senzalas, escuras, fétidas, insalubres? Nós vamos começar a responder a esta pergunta na segunda unidade deste curso. Nós indicamos como complementação a esta primeira unidade que vocês possam assistir, por exemplo, ao filme Bartolomeu de Las Casas, Protetor de los Índios. Está em espanhol, mas vocês colocando para ver, ouvir com a legenda em espanhol, dá para entender praticamente tudo. Indico também um vídeo do nosso amigo formado em Educação e Teologia, o Fábio Martins, sobre o paraíso destruído, sobre o genocídio indígena. E também assistir a um documentário que narra a luta indígena pela terra no Brasil. Todos esses endereços estão no texto que segue este vídeo. Além disso,
vocês podem ler o livro Brevíssima Relação da Destruição das Índias, também colocamos o link. E o link é de um livro muito interessante, muito bem feito, com patrocínio do governo federal, não desse, do anterior, A Presença Indígena na Formação do Brasil. Um livro muito informativo, né, para se ter muita ideia desta formação e de toda a contribuição que os indígenas têm para o nosso Brasil, para a nossa economia, para a nossa cultura. Assim nós terminamos a primeira unidade. Fiquem atentos, que na segunda unidade falaremos sobre a cristandade na América.